Olha, só hoje a gente vai mexer num véspero. Mas vamos fazer isso de um jeito muito tranquilo e didático. Sabe aquela história que a gente ouve por aí, até dentro da igreja, ou naqueles documentários sensacionalistas, de que o imperador Constantino, entre aspas, montou a Bíblia no Concílio de Nicéia? Muita gente acredita um político romano sentou numa mesa e decidiu o que era a palavra de Deus e o que não era. Diz até que eles deletou os livros que não gostava, pois é. Se você já ficou com a pulga atrás da orelha com isso, veja bem, eu vou te mostrar, com base na história real, que de fato aconteceu. Sem teoria da conspiração, tá? Então já se prepara. O que eu vou te contar hoje pode mudar sua visão sobre a origem de sua fé. Vamos lá! Para começar, a gente precisa entender de onde veio essa fofoca histórica. Dizem que lá no ano 325, os bispos colocaram os livros no altar. Fizeram uma oração e os livros que eram, entre aspas, de verdade, ficaram em cima, enquanto os falsos, entre aspas, caíram no chão. Gente, isso parece cena de filme, né? É o que quase isso mesmo. É quase isso mesmo. Essa lenda que ficou famosa por causa das ficções como, entre aspas, o Código da Vinci. Mas a verdade é que o Concílio de Nicéia nem sequer discutiu a lista dos livros da Bíblia. O foco lá era outro. Eles estavam debatendo a divindade de Jesus. Tinha um cara chamado Ário dizendo que Jesus era Deus. Pensa comigo, se você vai a uma reunião de condomínio para resolver um vazamento da garagem, você não vai usar um tempo para escrever o estatuto do país, certo? O foco era o vazamento. Ou seja, a heresia ariana. Constantino estava lá só como anfitrião. Eles queriam o império em paz, só isso. Ele não tinha autoridade teológica nem interesse em escolher as quartas de Paulo. Dizer que ele ditou, entre aspas, cristianismo é um erro histórico grosseiro. As autas do concílio estão aí para qualquer um ler. O cânon, que é o nome chique para a lista de livros, já estava praticamente definido muito antes de Constantino nascer. Então, quem foi Constantino na fila do pão? Muita gente pinta o cara como vilão, maquiavélico. Mas, sendo bem direto, Constantino era um político. Imagina um governante hoje que percebe que uma religião não para de crescer, mesmo debaixo da perseguição. O que ele faz é para de perseguir e traz um grupo para perto dele. Ele assinou um edito de Milão, que basicamente dizia: galera, chega de matar cristão. O papel dele com a Bíblia foi puramente logístico. Ele encomendou 50 cópias da Bíblia para a igreja. Ele pagou a conta da produção. Mas quem escolheu o conteúdo foram os bispos, com base no que já era usado há século. E é como se um empresário doasse 1000 Bíblias hoje. Ele paga a impressão, mas ele não decide o que está escrito em Gênesis. Se ele tivesse mudado uma vírgula, os cristãos da época não aceitariam. Aquela galera tinha acabado de enfrentar leões e fogueiras para não negar a fé. Eles eram teimosos demais para aceitar uma Bíblia ditada por um político. Eles preferiam morrer ao mudar do que considerava sagrado. Mas aí você pergunta então, como a Bíblia foi montada? Olha só, é um processo orgânico, parecido com gente de uma música vira um clássico. Ninguém senta e decreta. Entre aspas, a partir de hoje, todo mundo tem que amar Beatles, entre aspas. As pessoas simplesmente ouvem, gostam de compartilhar até que vira um consenso. Com o Novo Testamento foi assim. Desde o ano 100, os cristãos já liam os 4 evangelhos e as cartas de Paulo. Eles sabiam o que era autêntico. O texto tinha cheiro de apóstolo. Existem documentos do ano 170 que já listava quase todos os livros que temos hoje. Isso é muito antes de Constantino. Os critérios eram simples. O livro foi escrito por um apóstolo?
O ensinamento bate com o que a igreja sempre acreditou. O ensinamento bate com o que a igreja sempre acreditou? O livro é usado por todo mundo, só por um grupinho isolado? Aqueles evangelhos apócrifos, como o de Tomé, ficaram de fora porque era texto tardios. Era cheio de ideias estranhas. É como comparar um documentário sério com uma ficção de internet. As comunidades sabiam a diferença. Agora veja bem uma coisa delicada. Por que meio evangélico essa história Constantino colou tanto? A resposta é curta e é medo da tradição católica. Muitos tentaram criar uma narrativa de que tudo entre os apóstolos e Lutero foi uma grande corrupção. Aí Constantino vira um bode expiatório perfeito, mas a gente, isso é um tiro no pé. Se Constantino tivesse corrompido a Bíblia, século IV, a Bíblia que os protestantes lê hoje também estaria corrompida, porque o Novo Testamento é o mesmo, pessoal. Atacar a história da igreja primitiva, alguns acabam minando a própria autoridade da Bíblia que defende. A Bíblia não é um livro católico nem protestante, ela é um registro da revelação de Deus, preservada por milhares de cristãos anônimos que copiaram esse texto à mão, com um cuidado absurdo, muito antes de qualquer imperador pensar em batizar. Então por que a gente deve se importar com isso hoje? Primeiro, porque a verdade importa. Viver uma fé baseada em mitos históricos deixa vulnerável. Se o historiador te prova que essa lenda é falsa, você pode acabar perdendo a sua fé por bobeira. Entender esse processo dá segurança. Mostra que o cristianismo não tem medo de investigação. A Bíblia sobreviveu não por causa do poder do império, pessoal. Mas apesar dele, então, da próxima vez que alguém vier com esse papo de que Constantino alterou tudo, pode dar um sorriso didático. Explique que a história é muito mais fascinante que qualquer teoria da conspiração. Estude, leia as fontes e tenha uma fé fundamentada na rocha da realidade. Até a próxima. Não deixa, pessoal, de se inscrever nesse canal. E até a próxima.